E no começo desse mês foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente aproveita a data para falar sobre o assunto e principalmente a estrutura oferecida a esses pacientes aqui na região. Nosso primeiro convidado é o Dr. Leonardo Maranhão, que é psiquiatra com especialização em tratamento de autistas. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Bom dia. Pela oportunidade e o espaço para poder falar do assunto tão importante e relevante para a sociedade. Sem dúvida, Agradeço. doutor. Bom dia para você. Bom, a gente acompanha o seu trabalho e a gente sabe que o senhor, inclusive, é voluntário em algumas ONGs, não só aqui da região, mas também da capital. Sim. Então, uma curiosidade, por que o senhor escolheu fazer a especialização nessa área, já que o leque da psiquiatria é tão amplo? Sim. Eu fiz a especialização inicialmente em outra área. Eu fiz a especialização na área de adultos. Posteriormente, eu tive a oportunidade de fazer a especialização na área de dependência química. Eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital psiquiátrico em que os pacientes todos, eles tinham retardos mentais, eram pacientes crônicos, deficiências intelectuais, e eu cuidava de uma ala toda desses pacientes. E quando fui pai, sou pai de 4 meninos, um dos meus filhos apresentou uma dificuldade de desenvolvimento e isso me acendeu para estudar cada vez mais este assunto, que eu vejo que cada vez temos mais diagnósticos e temos, é muito importante realmente esse assunto nos dias de hoje. Bom, a gente repete sempre, mas o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno global, é um transtorno que envolve várias áreas do psiquismo, da mente do indivíduo, em que ocorre um prejuízo no desenvolvimento dessa criança em adquirir habilidades da fala e da comunicação e linguagem. A criança tem dificuldade em expressar as suas habilidades sociais, o sorriso social, o olhar, o compartilhar das emoções e tem um comportamento alterado, diferente, seja ele repetitivo no momento de irritabilidade ou de tristeza, seja ele diferente, com várias estereotipias, emissões às vezes vocais, e tudo isso ocorre em razão dessa criança apresentar desde o início do seu nascimento uma desordem sensorial. A parte sensorial, a primeira parte sensorial a se desenvolver na criança, ocorre já dentro do próprio útero. Por volta da 24ª semana, a audição é o primeiro sensório a ser iniciado. Por isso aquela importância de estimular, conversar com o bebê ainda na barriga, colocar uma música, ele já consegue... Já consegue. Por volta do 5º, 6º mês de gestação, o bebê já consegue escutar os sons do ambiente, o som da mãe, o som do corpo da mãe, alguma música, o pai conversando. Quando ele nasce, ele já reconhece alguns desses sons. E a criança com autismo apresenta uma sensibilidade sensorial, seja uma hipersensibilidade em que o estímulo do ambiente incomoda, irrita, seja uma hipossensibilidade, o ambiente não incomoda, como se ela estivesse num local, numa caverna sozinha e escura. Ou então, assim, quando nasce o bebê, é um bebê extremamente irritadiço com os ambientes, é um bebê que chora sem motivo, é um bebê que não dorme à noite ou dorme poucas horas, ou é um bebê extremamente bonzinho, tranquilo, vai tomar uma vacina, não chora, que bebê maravilhoso. Esses são alertas que é necessário uma avaliação especializada. Esse bebê tem uma desordem sensorial que precisa ser investigado e precisa ser ter uma intervenção precoce. Quais são as principais características? Qual o momento dos pais procurarem um especialista? Via de regra, nos primeiros 12 meses, de 10 pais, 2 suspeitam que o bebê tem algum problema. Com 18 meses, 5 a 6 pais em 10 já têm essa suspeita. Com 24 meses, 8 pais em 10 já têm uma ideia que algo já está realmente acontecendo de errado com essa criança. Então, a gente entende que dos 12 aos 24 meses é o período ideal de buscar uma avaliação e diagnóstico. Por quê? O quanto antes... Entre 1 e 2 anos de idade. Entre 1 e 2 anos de idade. O quanto antes a criança for diagnosticada e
estabelecer um tratamento esse que vai ser uma estimulação sensorial, uma correção dessa desordem sensorial, a criança vai conseguir se adaptar melhor ao nosso ambiente e vai conseguir adquirir as habilidades tanto da fala quanto da comunicação, estabelecimento do olhar, assim como a capacidade de interagir com os demais. Doutor, o senhor falou nessa dificuldade de relacionamento, né? A dificuldade do olho no olho, e muita gente pode confundir tudo isso com falta de sentimento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a parte emotiva do autista. É extremamente o contrário, totalmente o contrário do que a gente imagina. A criança, na verdade, ela é super sensível. Ela é muito emotiva. O tom, muitos pais falam assim, eu falo um não, ele ou fica em um estado de birra ou ele cai num choro. É o tom. O simples tom do não desaba essa criança. Então elas são muito sensíveis. Tanto do ponto de vista do toque, muitas crianças não gostam de ser tocadas. Não porque elas não gostam de ser tocadas, sim porque o toque representa para elas muito mais do que um toque. Então elas são muito sensíveis e são extremamente emotivas. Como se aproximar de um autista? Até nós mesmos, jornalistas, no momento de fazer uma matéria, a gente sempre tem aquele cuidado, né, na hora de chegar, como abordar. Então a gente sempre espera também a orientação dos pais. Isso acontece com o tempo, essa aproximação? Os pais têm que ter um pouco de paciência para conseguir, de repente, entender aquele mundo? Então, a aproximação ocorre, nós temos, enquanto adultos, nós temos a habilidade muito mais verbal do que não verbal. Nós perdemos a capacidade de nos relacionar do ponto de vista não verbal. E com essa criança, você não deve chegar conversando, não deve chegar falando, você deve chegar apenas olhando. Como um animal, às vezes, de estimação, chega assim, olha, vai se aproximando devagar, vai respeitando o seu espaço, vai notando se ela aceita ou não que você se aproxime um pouco mais. Tudo no seu tempo e no seu limite. Quando a gente usa a expressão verbal, o próprio tom da voz pode incomodar essa criança. Então a gente tem que tomar cuidado com relação ao falar com ela, ao se aproximar falando. Devemos aproximar olhando, percebendo se ela aceita uma aproximação ou não, se ela recusa, oferecendo algo que ela goste. Muitas vezes as crianças são atraídas por estímulo visual, mostrando alguma coisa visual, um desenho ou um brinquedo. Então, isso pode facilitar essa aproximação e aceitação dessa criança. Eu fui surpreendida durante uma entrevista com o Renato, que por sinal assim, é um menino muito querido, e quando eu cheguei, ele veio até mim, né, até a nossa equipe, e ele abraça. E existem graus diferentes de autismo, de repente, ele foi diagnosticado, né, segundo a família, mas de repente o grau dele seja um grau mais leve? Então, isso facilita a comunicação? O que difere, na verdade, dos graus, os graus são leve, severo e moderado. Mas o que difere, na verdade, os graus tem a ver com o quanto a criança apresenta melhor ou menor pontuação em diferentes áreas e prejuízos que ela pode vir a ter, que são a área da fala, comunicação e linguagem, é apenas uma delas. Tem a fase o grupo da percepção sensorial e cognitiva, que também é avaliado. Tem a parte da sociabilidade, também que tem que ser avaliado, e comportamento. Muitas vezes a gente hipervaloriza a comunicação e não percebe as outras áreas. Então, conforme ela pontua, conforme ela ganha habilidades nas 4 áreas, ela pode ser pontuada ou só pode ser avaliada e destinada a ser uma criança severa, moderada ou leve. O que a gente percebe, de uma forma mais assim geral, é que a criança com um grau severo, ela apresenta uma deficiência intelectual associada, seja leve ou moderada, seja moderada ou severa. A criança, quando está no nível moderado, ela apresenta uma inteligência normal com dificuldades e desordens sensoriais. E uma criança, quando está diagnosticada com um grau leve, ela apresenta facilidades da comunicação, melhor percepção do ambiente, porém dificuldade na habilidade social, linguagem figurada e um comportamento já mais adaptativo. O tratamento ele tem que ser feito, então, por uma equipe multidisciplinar, porque envolve aí várias áreas. Sim, é imprescindível o trabalho da terapeuta ocupacional, da fonoaudiologia e o tratamento médico do ponto de vista de tentar corrigir essa desordem sensorial no primeiro momento e conseguir controlar o comportamento dessa criança que é muito reativo.
e no segundo momento o trabalho tanto da parte psicológica quanto psicopedagógica para poder realmente levá-la ao entendimento e à alfabetização. Um autista, quando ele se cura, vira gênio. Essa é uma colocação muito comum. Mito ou verdade? De certa forma, como você coloca, é um mito, já que de cada 10 crianças, apenas uma apresenta essa genialidade, chamadas de crianças, entre aspas, savants. Savants são crianças cerebradas, ou seja, crianças que têm uma hipermnésia, uma hipercapacidade de memorizar, uma hiperfunção com relação à parte cognitiva, sobretudo a área de exatas, cálculo lógico e matemático. São crianças extremamente meticulosas, detalhistas. Então, eles têm uma função acima da média em esses aspectos. Eles podem ser chamadas de crianças, entre aspas, pequenos gênios. O que a gente sabe é que mesmo outras crianças, as outras 9, elas apresentam uma variação a mais nesses aspectos, acima da média da população geral. Elas não são gênio, mas são crianças que vão apresentar, e se forem bem estimuladas, bem cuidadas e bem orientadas e gerenciadas, elas podem chegar na adolescência e com uma capacidade, e muitas faculdades, inclusive no Reino Unido, elas acabam absorvendo essas crianças para áreas de TI, áreas de estatística, áreas de astronomia. E se você tiver um relatório dizendo que você teve um diagnóstico na infância na área, no transtorno autista, você tem um ponto a mais para garantir a sua vaga nessa faculdade. Então, uma criança bastante estimulada, uma criança que foi bem conduzida, é um potencial a mais e consegue realmente ter um diferencial lá no futuro. Existe agora, recentemente, eu tive a oportunidade de participar da inauguração de uma empresa dinamarquesa que trabalha justamente no recrutamento dessas crianças e capacita elas para o mercado de trabalho. Então, assim, é um assunto ainda muito cru que precisa de muita informação e conscientização da população. O estímulo sempre. Muito sempre. obrigada, Agradeço. Dr. Leonardo, pela sua presença aqui no Diário Comunidade. Pelo espaço. Agradeço Bom mesmo. dia. Bom dia.